Enquanto brasileiros voltam às ruas, apesar do avanço da pandemia, dentro das UTIs, a Covid-19 não dá trégua. A equipe médica do Hospital Geral de Vila Penteado, em São Paulo, gravou imagens da própria rotina de trabalho durante 5 dias, entre o fim de maio e o início de junho. O hospital é referência no tratamento da Covid-19 e é vizinho ao distrito com o maior número de casos da doença na cidade. As imagens são dramáticas. Mostram a equipe tomando decisões difíceis e médicos lutando até o último minuto na tentativa de salvar pacientes em estado grave. A reportagem é de Caco Barcelos e Daniele Zampolo, do Profissão Repórter. Daniele Zampolo, como você está vendo, estou trabalhando em casa, onde estou isolado há quase 3 meses e sei que você está na rua. Eu queria saber, nessa reportagem que você está fazendo no hospital, como é que você fez, já que é área de risco, você não pode se aproximar tanto? Todos os registros que a gente conseguiu, os registros do dia a dia, foram feitos pelos próprios médicos. Eles usaram câmeras como essa aqui, é uma câmera pequena, que capta imagem e áudio também, e que tem essa faixa aqui que eles podem colocar na cabeça. Além disso, eles usaram também os próprios celulares para fazer alguns registros, algumas imagens. Obrigada, viu? Bom trabalho. A equipe trabalha no Hospital Geral de Vila Penteado, que fica na zona norte de São Paulo, vizinho a Brasilândia, distrito com o maior número de mortes suspeitas ou confirmadas por Covid na cidade, 247. Fala, tudo jóia, Eder? Tudo jóia? Tudo bem. Tudo bom? Eder, tem 3 pacientes entubados aí, né? Tem algum desses com prioridade para subir ao UTI? Tem uma... Acabamos de subir com 55 anos e a UTI está lotada. O Eider trabalha no Hospital Vila Penteado, no setor de emergência, onde pacientes em estado grave aguardam para serem transferidos para a UTI. Ele é um dos médicos que concordaram em gravar a própria rotina de trabalho. E aí? Parou 2 vezes. Parou de novo? De novo? Ele teve uma parada logo quando chegou e daí 2 minutos ele voltou. Normalmente, o paciente com um quadro tão grave seria transferido para a UTI, mas por causa da pandemia, quase não há vagas. O Eider tem que decidir pelo paciente que tem mais chance de sobreviver. Esse paciente não é elegível para poder subir para a UTI. A gente não vai desistir dele, é um paciente que a gente vai continuar lutando, mas é um paciente que o prognóstico dele é muito ruim. A chance de óbito é maior do que a chance de cura nesse caso. Com a UTI do hospital lotada, você precisa fazer algumas escolhas difíceis, né? Como está sendo isso para você? Eu, por mim, eu não gostaria de fazer essa escolha. E antes a gente não tinha que fazer tantas escolhas assim. Apesar da gente não ter culpa, mas a gente tem isso na consciência e carrega isso para casa. E é difícil, está sendo difícil separar o emocional do racional. O leito disponível na UTI vai ser dado para esse outro paciente, que está com dificuldades para respirar. Meninas, preciso entubar o paciente do leito 4. Quantos que entubou aqui saiu? Ah, vários. Oi. Eu queria falar com a família. Posso ligar? Ele vai ser entubado? Mas como assim falar com a Eu família? queria falar com a família pelo telefone. Antes de fazer o procedimento, eu sempre explico para eles, olha, você está com dificuldade de respirar, que a gente vai precisar fazer o processo de intubação, explico que ele vai dormir, que ele não vai ver nada, que ele não vai sentir nada. Ele pergunta, doutor, eu vou morrer? E isso, assim, mexe muito, muito, muito com o emocional da gente, porque a gente tem que passar sempre o lado positivo para o paciente, sempre passar confiança, mas no meu interior eu não sei se vai estar tudo bem. Não posso dar essa garantia, a gente não tem essa garantia. O senhor vai dormir agora, viu? A gente conseguiu estabilizar o paciente. Ele está aguardando a vaga de UTI, que já tem, estão preparando o leito. Dr. Eider acompanha a transferência do paciente. Uma obra no início da pandemia aumentou de 10 para 45 o número de leitos de UTI no hospital. Consideramos que, às vezes, as UTIs estão cheias, tem que fazer uma escolha, segundo o Dr. Eider.
Como é que é feita essa escolha? Nossa medicina é uma medicina baseada em evidência, né? Então, a evidência clínica, a evidência do estado do paciente. Esse caso do Eider foi meio emblemático, porque foi a única situação dentro dessa situação que você está me colocando, mas foi para a escolha de um leito de UTI, mas de um paciente que não tinha condições de sair sequer da emergência. Era um paciente infartado que tinha tido numa noite só 3 paradas cardiorrespiratórias. Ambos tinham necessidade de UTI, mas escolheu, parece-me que tinha uma vaga só, né? E aí ele escolheu esse paciente para subir, era um paciente mais jovem, sem comorbidades, e agiu pronta e corretamente. Tanto o paciente que foi para o leito de UTI como o paciente que ficou na emergência morreram no dia seguinte. Desde o início da pandemia, 422 pacientes atendidos pelo hospital tiveram alta. 191 não resistiram à Covid. Na porta da UTI, Dr. Eider encontra uma médica se despedindo. Você indo embora? Você não vai voltar mesmo? Você vai sair daqui da UTI mesmo? Já saí. Por quê? Que eu não sou obrigada. Pode sim, que tá passando no Profissão Repórter. É desabafo do médico. É insuportável, Eider. Eu acho que você compartilha de muita coisa. Então, sim. Você sabe o que está acontecendo aqui? Tá pesado pra muita gente. Segura o tubo aí. Vai. Meu Deus, mais uma boa vai se embora. Aconteceu algo específico, alguma coisa... Muito mais específica do que quase todos os pacientes morrerem. Isso sim. Essa pandemia tá deixando todo mundo com o peito pirado. Como é que foi esse dia, assim? Qual que foi a gota d'água? O que te fez pedir demissão e sair daquele hospital? Não foi um dia fácil, nunca foi, mas aquele dia especial nós tivemos 3 notícias de óbitos para dar. E a família, eu entendo a revolta da família, mas assim, eu acabei tendo que escutar algumas palavras que foram muito marcantes, no sentido de que a gente estava deixando as pessoas morrerem. São coisas pesadas para a gente escutar, sabe? Então, minha consciência está limpa, mas a questão não é essa. A questão é que você já está no momento que você está cansado emocionalmente de tudo que está acontecendo. Então, eu preferi parar um pouco para pensar em tudo, começar realmente a cuidar um pouco mais de mim nesse período, porque existe um esgotamento emocional muito grande. Então, por isso que eu acabei me despedindo do plantão daquele hospital. Está na intercorrência? O que está acontecendo? Parada? É uma parada? Essas imagens, feitas pela equipe do hospital, mostram um paciente recebendo atendimento depois de sofrer uma parada cardíaca. Já deu, mas já... Não deu ainda, não. Vai lá, tá do outro lado. Vi alguém para revisar com o Dr. Carlos? O médico boliviano Carlos Fabiani trabalha 7 anos na UTI do Hospital Vila Penteado. Mantenha a Nora, Parabéns! Mais uma vitória! Dr. Carlos, você é nosso herói. Ele já foi hoje, não. De novo! 2 horas depois de ser reanimado, o paciente sofreu outra parada cardíaca e não resistiu. A gente nunca perdeu tantas vidas. Eu falo isso me referindo nos médicos da minha geração. Eu sou formado há 9 anos, quase 10 anos que eu tenho de formação. É a primeira pandemia que eu enfrento dessa forma. Você tem que dar 3, 4 notícias de óbito no dia. A imagem mostra um desses momentos. Eu vou falar que você vai voltando aos pouquinhos. É isso mesmo, meu amigo. Imagina, você não tem nada que agradecer. Nessa imagem, Carlos conversa com um paciente que está se recuperando depois de ter sido entubado 2 vezes por causa da Covid-19. Olha, você está forte. Eu fico tão feliz, tão feliz. Eu vou ser um lindo. Eu
Carlos aproveita os raros momentos de tranquilidade para trocar mensagens com o filho. Beijos, muitíssimos beijos. Te amo. Mas logo surge outra emergência. Dá licença, 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 licença. Cadê a escada? Cadê a escada? Dá licença, licença, licença. Desce, 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 desce. Cadê a Adrena? Durante 40 minutos, Carlos e a equipe da UTI tentam salvar o paciente. Volta, 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 vai. Mas não conseguem. Não sinto o pulso, não. Que porcaria! Em pouco tempo, o mesmo leito de UTI será ocupado por um paciente com coronavírus. Dr. Carlos avisa um colega médico. Oi, Vitor, tudo bem? Você vai ter uma vaga sim, tá? Porque eu acabei de ter um óbito. Só me dá mais umas 2 horas. Vocês vão ter que preparar esse leito, mas pode deixar que a vaga tá aqui. Imediatamente após a morte, a perda de um paciente, eles telefonam informando dessa referida perda, mas dizendo, olha, me deem pelo menos 1 hora para fazer higienização na UTI e já me mande o outro que está à espera. Essa é uma situação ali recorrente? O tempo todo, todos os dias. Porque o leito de UTI, ele de fato salva a vida. Acontecer um óbito, acontecer um processo de extubação, uma alta para uma semi-UTI ou uma clínica, esse leito não fica meia hora vago. Licença, 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 licença. O diretor do Hospital Geral da Vila Penteado, que você viu na reportagem aí, atualizou agora há pouco a situação da unidade. Todos os 45 leitos de UTI do hospital estão ocupados.